paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para mais uma lição, crianças. Nós estamos aprendendo sobre os heróis aí, da Bíblia. E hoje a gente vai aprender sobre a história de um homem muito interessante, que eu já até dei essa aula lá na salinha da igreja. E olha o que eu tenho aqui. Tenho aqui um cesto de lixo, tá vazio. E tenho aqui uma caixinha em formato de coração. Tem até a fotinha da Estela aqui. Por quê? Porque quando a gente recebe bons conselhos, os nossos pais dão bons conselhos pra gente, os nossos professores, os nossos pastores, a nossa família, e às vezes a gente também recebe conselhos errados. Conselhos bons a gente guarda onde? No coração. Conselhos ruins a gente joga no lixo. Então essa aula vai ser sobre isso. Eu peço que nesse momento você já esteja aí com a sua Bíblia e também que você esteja pronto para fazer a nossa oração inicial. Amado e bondoso Deus, Espírito Santo, eu coloco essa aula em tuas mãos para que ela possa penetrar a cabeça das nossas crianças, dos adolescentes, e também, Senhor, penetrar o coração daqueles todos que forem ouvir essa aula. Senhor, que nós possamos receber os bons conselhos e guardá-los no nosso coração, e os maus conselhos jogá-los no lixo. Às vezes a pessoa te dá um mau conselho não porque ela quer, mas porque ela não conhece a verdade. E a gente hoje está num mundo que a gente tem que ser bastante tolerante em ouvir o que as pessoas falam, digerir e poder absorver ou não. Era uma vez uma cidade que se chamava Suzã, e lá morava uma moça que se chamava Radassa, e ela tinha um primo que se chamava Mardoqueu. Esse primo criou essa moça como se fosse filha dele, porque os pais dela morreram e aí ele ficou cuidando dela. E tinha também um rei lá na Pérsia que se chamava Assuero. E esse rei, um dia, ele se casou com essa moça que trocou de nome para preservar a identidade dela e do povo dela que era judeu. Os judeus, os hebreus, os israelitas, que era o povo escolhido por Deus. E aí ela se tornou Esther. Muitos aqui já conhecem a história da rainha Esther. Só que hoje o herói da história não vai ser a Esther, vai ser o primo que a criou, o Mardoqueu. Pois é, o Mardoqueu era um homem que dava muitos bons conselhos para Esther. Ele sempre falava: Esther, leia a palavra de Deus. E ela fazia o quê? Guardava no coração. Outras pessoas poderiam até falar para Esther: Esther, você não é revoltada por não estar sendo criada pelos seus pais, e sim por um primo, seus pais morreram. E aí, o que ela fazia com esses conselhos? Ela jogava no lixo. E assim Esther foi sendo criada. Até que um dia, o rei Assuero, ele casou com Esther. Ele precisava de uma rainha, ele casou com Esther. E esse rei, ele tinha muitos conselheiros, e um deles se chamava Amã. Era um homem muito orgulhoso, sedento pelo poder. E aí esse homem, ele era tão orgulhoso que todas as vezes que ele saía do palácio, esse conselheiro do rei, ele fazia com que o povo judeu se prostrasse aos pés dele. Só que Mardoqueu, ele era um escriba do palácio, um escrevente, ele escrevia tudo lá num livro, tudo que acontecia no palácio. Ele não se curvava para Amã. Por quê? Ele só se curvava para o único e verdadeiro Deus. Que é isso também que a gente faz, a gente não adora as pessoas, a gente não adora coisas, a gente adora somente a Deus. A gente tem amor pelas pessoas, mas adoração somente a Deus. E aí aquilo foi criando uma raiva em Amã, uma raiva. E como Amã era conselheiro do rei, ele começou a fazer umas conspirações. Ele encheu a cabeça do rei de conselhos ruins. E ao invés do rei pegar os conselhos e jogar no lixo, esse conselho o rei aceitou. O rei Assuero, ele aceitou. E o conselho era:
Ah, mata todos esses judeus, faça um decreto para acabar com eles. E aí Esther ficou sabendo disso, através do tio dela que ouviu, e ela se colocou a começar em oração. O que ela fez? Ela pediu para que as servas dela orassem junto com ela e jejuassem, para que elas achassem um jeito do rei não cumprir aquele decreto, aquela lei de matar todo o povo judeu. Enquanto isso, Mardoqueu contou para Esther que tinha umas pessoas tramando contra ele. E aí o rei ficou muito grato com isso, com essa notícia, né? Porque ele ia ser pego de surpresa para ser morto, isso não aconteceu. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que a Esther, ela se arrumou bem bonita e foi na sala do rei, do Assuero. E naquele tempo, para entrar na presença do rei, era necessário pedir autorização, porque senão a pessoa poderia até ser morta. E aí, quando ela chegou, mesmo correndo aquele risco, né, de ser morta, mesmo sendo esposa do rei Assuero, ele falou: diga-me, Esther, o que você deseja? Farei tudo o que quiser. E ela disse: não, meu rei, eu não vim te pedir nada, apenas vim te oferecer um jantar. Nossa, isso deixou o rei muito feliz. E aí ela falou: eu quero que também tu chames Amã, o seu conselheiro. Nossa, aí que Amã, que já era orgulhoso, envaidecido, se sentiu mais bambambã, né? Ele ficou se achando. E aí Amã se preparou. Só que antes disso, o rei teve um dia antes desse jantar que ele não conseguia dormir. Não conseguia. Às vezes, não tem umas noites que a gente não consegue dormir? E aí a gente fica pensando em coisas que a gente vai fazer no dia seguinte, né? Aí o rei levantou e disse assim para um dos escribas dele: pegue os livros, venha ler para mim. Eu quero saber o que está escrito aí. Quem sabe você lendo já não vem meu sono. Isso tudo já era um plano de Deus, porque Esther estava orando e jejuando já. Aí aquele escriba começou a ler ali o que tinha sido escrito naqueles livros, né? Porque eles escreviam tudo o que acontecia ali no reinado, ali na Pérsia. E aí eles começaram a ler, até que chegou numa história que falou que um escriba tinha contado que alguns servos estavam tramando contra a vida do rei. Aí o rei falou: para tudo. E o que a gente fez de bom para essa pessoa? Ah, senhor, o escriba respondeu: não fizemos nada. Aqui não relata nada. Pois vamos fazer. Aí ele falou: mande chamar meu conselheiro. Chamou Amã e disse assim para Amã: Amã, o que é que você faria se um homem tivesse te honrado, tivesse feito uma coisa muito boa? A Amã já ficou achando que era com ele. Aí a Amã disse assim: ah, rei, eu colocaria nele as mais puras vestes, sua coroa de rei, e chamaria um dos escribas, uma das pessoas aqui do palácio, para ir na frente do seu cavalo, mostrando essa pessoa nesse cavalo com essa coroa. Aí o rei falou: uma boa ideia, é isso que eu vou fazer. E aí o que aconteceu? O rei Assuero colocou Mardoqueu nesse cavalo com as vestes reais e fez a mãe puxando o cavalo. Imagina a humilhação desse homem, ele ficou muito louco da vida. E ali Amã foi sendo exaltado, honrado por Deus, Mardoqueu, mas Amã ficou com um ódio tão grande. E aí ele pegou e construiu, ele junto com os filhos, uma forca para enforcar o Mardoqueu na frente de todo o povo, porque o rei tinha feito aquele decreto para matar todos os judeus. Aí eles foram para o jantar que a Esther tinha feito. Chegando nesse jantar, eles começaram a conversar, a Amã tinha bebido um pouco a mais de vinho, o rei também. E nisso Esther contou para o rei que Amã estava conspirando contra ele e que ela era judia, e pediu para ele não matar o povo judeu. Aí o rei aceitou o pedido de Esther, né, que foi um bom conselho, ele guardou ali no coração e falou: quem estiver conspirando contra mim vai ser enforcado. Então Amã, ele tinha feito a forca para Mardoqueu, e ele que acabou sendo enforcado
na própria forca. O que a gente pode tirar de lição dessa história? Em primeiro lugar, se a gente tiver que dar conselho para alguém, tem que ser bom conselho, nunca conselho ruim. Por exemplo, em rodinha de amigos, às vezes, ai, vamos ficar de mal dela, daquela criança, daquele outro amiguinho, vamos deixar ele pra lá, ficar sussurrando no ouvido, cochichando, falando mal. Isso tudo é mau conselho. Mau conselho é onde que a gente joga? No lixo. Mas também tem aquelas pessoas que quando acontece isso falam, não, a gente tem que ser unido, todos nós temos que ser amigos. O que a gente faz com um conselho assim? Guarda no coração. E foi exatamente isso que o rei fez. Então, quando tiver que dar conselhos, que sejam bons, para que sejam guardados no coração. Se tiver que dar maus conselhos, é melhor não falar, fecha a boca. E quando for receber conselhos, se for bom, guardar no coração. Se for ruim, jogar no lixo. Esther era uma boa moça, se tornou rainha da Pérsia, rainha do príncipe do rei Assuero, e livrou todo o povo da morte. Por quê? Porque ela confiou em Deus, orou, deu bons conselhos às suas servas que orassem junto com ela, enquanto que Amã, que deu maus conselhos ao rei, acabou sendo enforcado. Crianças, que a sua semana seja de bons conselhos, que Deus te abençoe e que você possa sempre aceitar os bons conselhos do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Mau conselho, lixo. Bom conselho, coração. Que Deus te abençoe.